Uma pausa aqui na nossa programação musical para o nosso bate-papo dessa manhã. Sabem que débitos, faturamento acima do limite e irregularidades cadastrais podem provocar a exclusão do MEI, do CIMEI. Falei sobre isso ontem aqui enquanto eu falava sobre a Fisconte. E para esclarecer ainda mais as consequências dessa mudança e explicar como o empreendedor deve agir, eu estou recebendo aqui a Franciele Stefanon Dalmoro, contadora, também advogada, representando a Fisconte. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, ouvintes. Eu falei exclusão do MEI, do CIMEI. Vou pedir para tu explicar para a gente o que é o CIMEI, Fran. Então, o CIMEI, ele é uma categoria dentro do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional já é uma simplificação dos impostos, todas em uma guia única, e o CIMEI é uma simplificação da simplificação, né? Então, o CIMEI ele tem uma carga tributária reduzida e está dentro do Simples Nacional. Então, quem é MEI, ele pertence ao Simples Nacional, mas uma categoria dentro, o CIMEI. Perfeito. E quando que o MEI ele pode ser excluído desse sistema? Então, o MEI ele pode ser excluído por débitos, ele pode ser excluído por estar com uma atividade, uma ocupação de MEI que já não pode mais ser MEI, né? A cada tempo existem algumas atualizações, algumas ocupações deixam de ser permitidas ao MEI. Mas, na maioria das vezes, e o que tem acontecido, é a exclusão em virtude de irregularidades e inadimplência. Certo. Seriam tipo aqueles pagamentos mensais que tem que fazer? Isso. Então, assim, o MEI, a obrigação tributária dele é o recolhimento da DAS mensal. Na DAS, ali, vai ter o INSS, o ISS, o ICMS, conforme o caso, se tiver comércio, o ISS se for serviço, e tem ali um pedacinho de PIS, um pedacinho de COFINS, um pedacinho de toda a carga tributária. Então, se não faz esse recolhimento, ele está em dívida tributária, assim como qualquer empresa. A diferença é que o MEI, ele não é uma empresa, ele é uma pessoa física com um CNPJ. Faz analogia ao que vai acontecer agora, que todo autônomo terá que ter uma inscrição como pessoa jurídica no CNPJ. Então, Claro. Sou médico, tem que ter um CNPJ, mesmo que eu seja médico, pessoa física. Sou taxista, eu vou ter que ter um CNPJ, mas eu não sou empresa. Eu sou um autônomo, mas eu terei um CNPJ para fins de controle tributário. E o que acontece após a exclusão? Então, se você é MEI e você é excluído, você automaticamente vai deixar de estar no regime do Simples e você vai para o próximo, ou que é o que a gente chama de regime normal. Então, daí você vai ter que optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Neste momento, existe aí uma complicação, que é um desenquadramento. Então, automaticamente, tu deixa de ser esse MEI, tu vai para o Simples. Tu se torna uma categoria acima, tu tem mais responsabilidades, obrigações, declarações. Então, o MEI, ele deve ter um contador. Uhum. A partir do desenquadramento, ele obrigatoriamente tem que ter um contador. E tem escalas. Então, você é desenquadrado do CIMEI, vai para o Simples. É desenquadrado do Simples, vai para o regime normal. E aí, daí, no regime normal, a partir da primeira declaração, vai ser definido, vai presumido para o real. Eu diria que todo profissional que tem um CNPJ, digamos assim, tem que ter um contador, né? Então, nós estamos numa época de reforma e isso é muito importante salientar o papel do contador. O contador, ele também é importante para as pessoas físicas, para o autônomo, para a pessoa física que quiser fazer aproveitamento de créditos depois, porque hoje a gente tem aí, eu sou cadastrado na nota fiscal de Gaúcha e eu recebo cashback ou participo de sorteios. Então, no futuro próximo, a pessoa física ela também vai poder se creditar de impostos pagos nessa cadeia de consumo. Mas como você vai fazer isso se você não tem um contador? Então, até a pessoa física deveria ter um contador. Lá no escritório, a gente já tem pessoas físicas que não têm empresa que já estão buscando nossa orientação sobre isso. Que ótimo isso. Tem uma pergunta aqui. É possível baixar o MEI após ser excluído do Simples? Então, uma coisa que é importante deixar claro, e acontece bastante essa dúvida, eu tenho dívidas, eu posso fazer, mas eu tenho dívidas, como é que eu vou encerrar isso? É a mesma analogia de você está impedido de morrer porque tem dívidas?
Não. A diferença é que, havendo uma baixa, você pode sim encerrar a sua empresa. Seja ela uma empresa de responsabilidade pessoal, como MEI, ou uma de uma responsabilidade limitada, como uma ME, uma limitada, enfim. E a diferença é que as dívidas do MEI, elas pertencem à pessoa física, porque elas se confundem. E não tem como fugir. Então, às vezes, mas eu vou baixar este CNPJ e vou abrir outro. Engana-se aquele que aquilo morre. Não funciona assim. E, gente, isso é dívida tributária, gera execução fiscal, gera consequências. E agora tá uma loucura, né? Tu tá sendo protestado, 30 dias não pagou a guia. Tá tendo execução fiscal a cada 60 dias, 90 dias. Então, é uma outra realidade. Tem que ter esse entendimento de que as dívidas te seguem e que você pode, sim, dar baixa na sua empresa, no seu CNPJ, no seu MEI, mas que as consequências tributárias elas vão continuar ali. Fran, a gente conversou algumas vezes no ano passado e nesse ano, e tu alertou aqui sobre as mudanças que aconteceriam principalmente a partir de janeiro. Tá dentro do que tu imaginava ou tá, vamos dizer, diferente do que tu imaginava? Então, tem é importante salientar que a reforma tributária ela é uma lei complementar federal e ela traz normas gerais. Dentro dessa legislação vai haver regulamentações e elas estão acontecendo ao longo do tempo. Então, recentemente nós tínhamos aí a obrigação haver rejeições na nota fiscal se ela não tivesse alguns parâmetros já, identificações de IBS, CBS e foi engraçado porque a Receita Federal publicou que não haveria rejeições um dia antes. E uma loucura. Todo mundo assim, meu Deus, precisa. E realmente precisava. E não vai haver rejeições. Então, assim, tá tudo muito nebuloso. E nem tudo está acontecendo como deveria acontecer, está havendo algumas prorrogações, mas o fato de não estar sendo seguido aquele calendário, aquela rigorosidade, não impede e não deve fazer com que nós não seguimos o que está sendo dito nesse momento. Por exemplo, ouvi de alguns profissionais que não se preocupe com o split payment, mas porque isso eu não sei se vai acontecer, gente. Foi prorrogado para 2027, mas se tu olhar o portal da transparência da Receita Federal, já foi investido quase R$1 milhão só para fazer rodar isso. É um investimento muito alto e vai acontecer. Então, não dá para deixar para depois algumas coisas. Você tem que estar bem orientado e se preparar. Eu vou fazer aqui um gancho para quem está nos ouvindo, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, você pode deixar sua vida mais organizada, regularizada e também aproveitar oportunidades para reduzir custos e impostos com segurança. É para isso que a Fisconte está aqui. Ela vai além da contabilidade tradicional, você vai fazer escolhas mais inteligentes para o futuro do seu negócio e da sua vida. Para falar com a Fisconte, telefone é o WhatsApp 54 3504 1562. 3504 1562. Franciele vai estar lá, assim como toda a equipe à disposição para nos ajudar nesse momento de transação. Bom, para quem emite notas fiscais, do mês passado para esse já teve uma mudança muito grande. Daquelas que só vem um código, como tu falou, IBS ou algo assim, a gente não sabe nem o que colocar ali. Quem faz isso? Fisconte. Isso aí. Então, realmente de ontem para hoje, né? Essa semana a gente teve uma mudança, uma nota técnica, que mudou para quem vai lá no Portal Nacional, vai fazer a nota. Opa, mas eu tenho que colocar aqui IBS, tem que botar a alíquota, tem que botar uns códigos. Exato. E como é que faz? Gente, se você não tem um contador, como é que você vai descobrir isso? Uma boa orientação faz toda a diferença. E a questão de cancelamento de notas, qual o reflexo disso, isso tudo importa. E tem que entender. Então, procure um profissional habilitado. E contabilidade é como o teu médico. Então, você está colocando a vida da tua empresa nas mãos de alguém. Então, procure um profissional que você confie, um profissional que entenda do assunto, que esteja sempre se atualizando e que esteja ali para tirar as tuas dúvidas. Te falar a realidade e te dar o caminho certo. Perfeito. Muito bom a gente poder conversar. Obrigado por ter vindo. Volte em breve para a gente falar sobre outras faces aqui da contabilidade. Mais uma vez, para quem está nos ouvindo, para falar com a Fisconte, 3504 1562. Eu sigo com música boa e daqui a pouquinho eu tô de volta.